Good evening, everyone. Buenas noches. My name is Henrik Schütz. I'm co-chair of the Education Committee of the International Headache Society. This is a webinar about headache treatment in Latin America, and it will be held in Portuguese and in Spanish. This is the first regional webinar that we're doing, and I'm very happy and honored to do this webinar together with my good colleagues, Professor Mario Perez, Dr. Marcio Natan, Dr. Marco Lisicki, and Dr. Jessica Rojas Villegas. Before we start this webinar, I have something to share with you, a message from the International Headache President, Professor Mesut Ashina. Dear colleagues, I'm pleased to announce that the Board of Trustees of the International Headache Society has decided that the International Headache Congress in 2025 will take place in Latin America. With a population more than 60 million, Latin America represents a mixture of many cultural expressions around the world. It is a product with many different influences. What a great place for the International Headache Congress. I'm really looking forward to it. We need more focus on headache in this part of the world. And International Headache Society needs your help to promote our activities among your colleagues. Please tell your colleagues about the benefits of being an IHS member. We need more members, especially from underrepresented regions such as Latin America. Finally, I wish you and your loved ones peace, health, and prosperity. Thank you for your attention. Good. So now I hand it over to my good colleague, Dr. Marcio Natan. Thank you very much, Henrik. E sejam todos bem-vindos. Buenas noches a los que hablan espanhol. Boa noite a todos aqui do Brasil e que falam português. Para mim é uma grande honra participar junto com o Henrik do Comitê de Educação da IHS e os colegas que daqui da América Latina representam nesse momento lá na IHS a nossa região. E acho que é importante ressaltar que esse é a primeiro webinar, a primeira atividade regional promovida pela IHS, escolhido exatamente a América Latina, por entender que é uma região que tem um potencial de desenvolvimento e merece essa atenção da sociedade. Então, é com grande felicidade que eu começo as conversas de hoje, chamando o Dr. Mário Perez, que atualmente é membro do Board of Trustees da IHS, para falar um pouco sobre sua experiência sendo uma das lideranças que a gente tem na nossa região dentro da Cefaleia. Por favor, Dr. Mário. Obrigado, Márcio, pela introdução. Liderança é uma palavra um pouco forte, acho que nem em casa eu consigo. Thank you, Henrik. Say my best to Mesut as well. Obrigado, Marco, Jéssica também. Buenas noches a todos, boa noite, pessoal. Eu vou falar então em português e vou me colocar no modo sem sotaque, para ficar menos difícil de entender. Nós temos aí já quase 50 participantes, né? Agradeço a presença de todos. E eu queria, então, eu vou começar, assim, primeiro dando um panorama do que foram esses últimos anos de trabalho também junto ao board da Sociedade Internacional de Cefaleia. Eu acompanho os congressos e a área de cefaleia desde 95, eu não era nem formado médico ainda,
Mas, olha aí, o Bordini está conosco. Bordini, boa noite. Daqui a pouco eu vou pedir para você também falar algumas palavras. Mas, então, desde 95 que eu acompanho e eu acho importante a gente colocar na perspectiva histórica também do que a gente está vivendo hoje e do que foi feito no passado. E nesse sentido, o Bordini tem muito aí a contribuir com o seu testemunho. Mas eu nunca vi a sociedade internacional tão próxima do Brasil. Eu acho que esse mérito é totalmente do Messoud. O Messoud, ele tem uma visão, não que os outros presidentes foram piores, né? Mas eu acho que, de fato, é uma outra gestão, né? Então, ele primeiro tem uma preocupação da sociedade internacional realmente ser internacional, e aí vai uma crítica que todos sabem e que eu sempre faço também abertamente no board, que é a sociedade internacional, vírgula, sociedade euro-americana, né? Para ser internacional tem que ter representatividade e essa foi uma das a briga principal, eu acho, né? E então, mas eu acredito também que a gente tem sido ouvido, o Messoud tem dado importância, então sempre nos painéis ou nas comissões procura-se colocar um equilíbrio geográfico, também há uma preocupação da IHS atualmente em um balanço de gênero, né? Então, até nas palestras do Congresso Internacional, há um enfoque, uma tentativa de equilibrar, nem sempre é possível, né? Porque primeiro a qualidade, mas sempre há uma tentativa de equilibrar em termos geográficos e de gênero também. E objetivamente, o que aconteceu, né? Nós, acho que em termos de importância, foram várias coisas que estão aí presentes. Primeiro, na última reunião, apesar da sede ainda não ter sido escolhida, e aí nós estamos São Paulo, Buenos Aires e México, se não me engano, em disputa, mas também não é uma coisa que depende muito da gente como médico, porque envolve questões econômicas também, né? E se for, apesar disso, né, eu acho que é importante colocar para todos entenderem que a escolha da América Latina foi além da questão econômica. Então, e o board todo foi muito uníssono, né? Marco pode confirmar isso, né, e dar a sua opinião e o seu input, que é todos foram uníssonos que o Congresso Internacional tinha que ir para a América Latina. E aí sempre aquela história, mas não vai ter lucro, não importa. É uma sociedade, nós temos alguma margem, a sociedade está bem de dinheiro, sempre esteve, mas ainda mais agora, e é uma decisão não econômica, uma decisão, vamos dizer, de direcionamento. Então, felizmente, apesar de não ter uma cidade, saímos da reunião com uma decisão tomada. O IHC 2025 vai ser na América Latina. Eu acho que isso é uma vitória, assim, não é nem minha, nem do Marco, é do Rafael, que começou, do Bordini, para não citar mais nomes, mas de todos os que construíram, e sem esquecer também dos outros colegas de outros países da América Latina, né? E esse é o maior exemplo de que nós temos relevância, né? Nós chamamos a atenção e conquistamos uma relevância. E nós, quando eu falo nós, são todas as pessoas, em termos de publicação, em termos de ida ao número de congressos, né?
E eu acho que tem uma parte agora, um compromisso de todos nós também, em relação até o que o Messoud colocou no vídeo, né, da gente então se filiar, da gente ter um aumento no número de membros, da gente participar mais, né? Então as portas estão abertas, a gente precisa pôr as caras e não ter medo de falar o nosso inglês com sotaque ou com a dificuldade natural de expressão, do jeito que os italianos falam, gente, do jeito que os indianos, do jeito que... Por que você não pode ir lá e abrir a boca e falar, entendeu? A dificuldade de expressão é a mesma do que outros países e a necessidade de entendimento também é mútua, né? Então, eu convido vocês todos a se inscreverem nos grupos de interesse, a se comunicarem, e os jovens, né, Márcio? Depois você ressalta isso. A IHS dá o membership livre, a anuidade livre para os jovens. Então, a gente precisa também mostrar que as portas estão abertas, mas a gente também quer participar, né? Porque se a gente também não dá bola e deixa, aí vai ficar uma mancha na história de dizer assim, ó, tá vendo? A gente deu bolsa para eles. Não só a Jéssica que vai comentar, mas o Alejandro Labastida também, que ganhou o Fellow lá para ir para a Europa, e assim por diante, várias ações. Foi também um trabalho grande de conseguir o curso Headache Masters na Colômbia, que o Michel Volsi organizou. Então, eu talvez esteja esquecendo de outras coisas, mas o fato é que a gestão do Messoud foi um marco de realmente internacionalizar a sociedade internacional. Talvez as gestões anteriores, né, foram tímidas para isso. Acho que o Rapoport foi um bom exemplo de abrir, sempre muito aberto para o Brasil, mas eu realmente acho que os tempos são outros e nós estamos sendo muito observados, né? Então, agora a nossa parte de ir participar, de mandar resumos para o Congresso, de fazer perguntas, de participar dos comitês, de registrar, né? E mesmo entre nós, existem países que não têm ainda registro na IHS, por exemplo, o Uruguai, o Paraguai, a Bolívia, o Equador, a Venezuela, e é muito simples de você filiar à sociedade. Eu tenho todos os documentos, basta criar um grupo, assim, não tem nada não precisa registrar e fazer grandes situações aí burocráticas, né? É muito pouco que precisa para ter uma organização e registrar um país como membro, né? E essa é uma luta também que eu e o Marco vemos nos últimos anos pensando em criar representatividade completa na América Latina, que todos os países tenham uma sociedade afiliada, né? E também o apoio que o Messoud dá e que a sociedade internacional como um todo, né, para os jovens, para a educação, para realmente fomentar um crescimento da nossa área. E, além disso, né, eu queria, antes de dar a palavra para o Bordini, também colocar a necessidade que a gente tem, né, nos comitês linguísticos, né, tanto do espanhol quanto do português, o português de Portugal, que é uma forma de expressão, e o nosso português brasileiro, da gente também participar dessa construção, né? Então, existem terminologias, existe um debate aí para ser feito e nós vivemos uma torre de Babel, a gente tem a língua inglesa, né, como base de comunicação entre as pessoas, mas existem nuances culturais, isso é muito importante também, né? E uma outra coisa que a gente tem em mente, que eu
diria que está garantido praticamente, né, até pelo que a gente conhece, que é a continuidade desse processo na gestão da Cristina Tassorelli, que também dá maior importância para a América Latina, acho que muitos conhecem ela pessoalmente. Cristina é italiana e já também na sua fala, né, de assumir a presidência dos próximos anos da sociedade, de continuar dando apoio para a América Latina. Então, gente, agora a batata está na nossa mão, a bola está na nossa mão, a gente tem que fazer a nossa parte também e devolver e melhorar o nosso ambiente, né? Bordini, diga aí o que você acha de importante, vamos ouvir sua contribuição. Obrigado pela presença. Já falei demais, agora sua vez. Hola a todos, buenas noches. Yo creo que es más fácil porque los brasileños comprenden bien el castellano, pero lo opuesto no ocurre. ¿No es mismo, Marco? También, tampoco te entiendo. Entonces, primero de todo, antes de nada, agradecer la oportunidad a Mario, a los jóvenes. Según Mario, empezando a tu orella, es decir, no me considero un viejo. Estoy hace largo tiempo en la sociedad, pero me siento bastante activo. Entonces, vamos a lo que interesa. Primero, vamos a decir, Mario Pérez recibió un estipendio de Sociedad Brasileña de Cefalea / Merck para estar en Estados Unidos. ¿Cierto, Mario? Marcelo Bigal, junto con Alan Rappaport, conseguimos junto al IHS también un scholarship para miembros del mundo. Marcelo Bigal fue el primer. Yo creo que Michel Volsi también usó esta bolsa. Entonces, es un trabajo a largo plazo. En el año 2000, junto con Asolaki y a la DEC, que se llamaba aquella época, hicimos un gran congreso en Miami, donde se participaron, tuve oportunidad Michel Volsi, Marcelo Calderaro, Pedro Sampaio, que hoy son gran líderes. Entonces, es importante saber que las cosas se pasan a muchos años, a más de 20 años. Estamos trabajando, Jorge Lestan, Edgar Rafaele fue un fundador de IHS, también contra lo que dominaba la época, el dominio total era de Migrant Trust. Entonces, contra eso se hicieron IHS, más internacional, y ahora vosotros trabajáis para que IHS se torne aún más internacional. El trabajo espectacular que vosotros tienen hecho es muy importante, algo así de arriba para abajo, de IHS a la sociedad. Jorge, yo, menos otros, pero principalmente Jorge, hicimos un trabajo de bajo a cima. Fuimos a Chile, Jorge, empezamos Sociedad Chileña, después estuve en Bolivia, empezamos Sociedad Boliviana, hace poco tiempo en México, en Colombia siempre hubo una sociedad bien organizada, estuvimos en Argentina, entonces esta es la filosofía que no empezó hoy, principalmente de Alan Rappaport, era spread the spiel, esparjar el evangelio, a la buena nueva. Entonces esto habíamos hecho de una manera así, de abajo por encima, por arriba, hacer las personas interesadas. Por ejemplo, María Elena Novoa en Perú, aún con Ernesto Bancalare, que es de mi generación, ahí Nelson y Alex en Chile. Entonces, también ha sido un trabajo importante de diseminar conocimiento. Nosotros somos muy gratos a la actual directiva. Soy un amigo de vieja fecha de Mesud. Muchas veces estuvimos juntos y compartido sus ideas hace mucho de internacional más. Y eso se tornó realidad con toda esa gente que vive aquí, Mario.
que van a continuar nuestra tarea, pero creo que aún la tarea de educación es fundamental. Educación, 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 arregazar las mangas de la camisa y trabajar en la educación. La organización es sin duda importante, pero educación yo creo que es una parte importante de mi vida. Gracias, Mario. Gracias, Carlos. ¿Me entendiste, Marco? ¿Un poco? No, muy bien. La verdad que, como hablábamos antes con Marcio y con Mario Pérez, el nivel de español de los brasileños nos deja muy mal posicionados a los que hablamos castellano. Pero todavía tenemos tiempo de aprender. Gracias, Carlos. Seguimos con Marcio. Yo también, a mí me gustaría agradecer a Carlos Verdini por las colocaciones y tengo certeza que representa muchos de que están aquí. Su micrófono no está bueno, Marco. Marcio. ¿No me oyes? ¿No me oyen? Ahora mejor. Ok. Entonces, muchas gracias. Más perto. Bueno, ¿así? ¿Me escuchan? ¿O no? Sí. Bueno, ahora pienso que está mejor, ¿no? ¿Todavía no? Sí. Disculpen, ahora sí. Entonces, Carlos Bordini, muchas gracias por las colocaciones. Tengo certeza que representa mucha gente que ha trabajado mucho para que lleguemos hoy donde estamos y está aquí a acompañarnos. Y de verdad, muchas gracias también a Mario. Yo vuelvo ahora al portugués, porque também acho que represento aqui, ao falar português no evento da IHS, muita gente que veio aqui participar e que contribui no nosso país também para o desenvolvimento da cefaleia. E, nesse sentido, quero convidar o nosso amigo Marco Lisicki, que também faz parte hoje do Board of Trustees e vem contribuindo para essa continuidade do desenvolvimento da cefaleia na nossa região. Marco Lisicki, por favor, tu apresentação. Muchas gracias, Marcio. Y gracias a los... No te escuchamos. ¿Ahí? Para mí está bueno, Marco. Sigue hablando. Perdón. Marco, debe ser o seu áudio aí. Bueno, quiero empezar agradeciendo al doctor Mario Pérez, con quien tuve el honor de, como bien han dicho, capitalizar un esfuerzo de muchos años que resulta en el Congreso de la AIHS celebrarse en América Latina. Una señal que para mí es una realidad que existió porque he sido contemporáneo de la presidencia de Mesud Ashina y que, si bien conozco la historia previa, es difícil quizá dimensionarla porque en realidad la AIHS ha mirado mucho en nuestra dirección en los últimos tiempos. Quiero agradecer a Henrik Schütz y en su nombre a todo el Comité de Educación de la AIHS por esta posibilidad. Para mí es un orgullo enorme. Veo esto como un evento histórico de hablar a la gente de la AIHS en mi idioma, lo cual me llena de orgullo y de alegría, y espero que sea el primero de muchos eventos de este tipo. Mi presentación es breve y voy a apuntar a dos cuestiones básicas del dolor de cabeza. Una es a la investigación y la otra es al tratamiento de pacientes. Y más que hacer una gran transmisión de conocimiento, quiero hacer el punto de partida para un debate que se genere después en la serie de preguntas y respuestas y quizás sembrar una semilla que crezca, sobre todo, como bien dicen, en los más jóvenes, que en el futuro, a lo largo del tiempo, lleve a cambiar o a mejorar algunos aspectos locales. Empiezo con un análisis bibliométrico con el cual algunos quizás ya están familiarizados. Este es un análisis de la producción científica de algunos países de América Latina en la última década, es decir, entre el 2010 y el 2020, usando las palabras clave que se ven por debajo del título en la base de datos de la NIH, o sea, en PubMed. Brasil encabeza la tabla por mucho.
Esto no nos sorprende, la tradición de nuestro vecino en cefalea se ve reflejada en su producción científica, que está alrededor de las 80 publicaciones, y no solo cantidad, sino de mucha calidad. Los países que le seguimos estamos por debajo en un porcentaje muy bajo, y de la mitad de la tabla a la derecha se puede notar que hay solamente un número alrededor de 10 o 0 publicaciones en la última década, lo cual tiene que llamarnos la atención. Para poner en perspectiva, España en el mismo periodo de tiempo publicó alrededor de 1100 papers en cefalea. En España obviamente tiene la misma barrera del lenguaje que la mayoría de los países latinoamericanos, y sin duda podemos hablar de que España tiene un mayor nivel de desarrollo científico, tecnológico y un mejor pasar económico que los países de nuestra región. Pero hicimos un modelo para tratar de controlar por estos distintos cofactores, en el cual tomamos el índice de desarrollo humano que proveen los datos del Banco Mundial, para preguntarnos, si España tuviera el índice de desarrollo humano de Brasil, México o Argentina, ¿cuántas publicaciones hubiese hecho en el mismo periodo de tiempo? Lo ven la proyección en las barras anaranjadas, y pueden darse cuenta que Brasil está cerca del 85% de la producción ajustada de España en el mismo periodo, mientras que otros países de la región, esta proyección pone de manifiesto una limitación aún mayor. Y podemos discutir infinidad de factores que pueden estar detrás de estos resultados, pero es cierto que para tener mayor protagonismo a nivel internacional tenemos que ser generadores de conocimiento y no simplemente espectadores en este mundo científico. Es difícil en un congreso que nos den el micrófono si no tenemos algo de producción local que decir, y oportunidades para vencer esta barrera. Espero, Marcio, tú lo vas a detallar en mayor detalle, pero son las becas de investigación. El campo de la cefalea científicamente no es el más atractivo, eso lo sabemos, incluso en países muy desarrollados recibe pocos fondos, pero por suerte existen organismos internacionales como la IHS que se ocupa del dolor de cabeza y por lo tanto da becas en este sentido. Y hago una mención especial de la beca para juniors. Recientemente se ha desarrollado el Virtual Mentoring Program, que ayuda a rebasar las barreras geográficas y que pone muy de cerca a investigadores de países más desarrollados, o investigaciones con alguna trayectoria ya establecida en investigación, con investigadores juniors que quizá tienen el espíritu y el interés por empezar, pero les falta una parte esencial de esto, que es alguien que les ayude a marcar un poco el camino. Y un comentario interno es que creo que la investigación que tenemos que hacer en gran parte tiene que buscar ser de impacto local. Es poco probable que en otros países hagan investigación que satisfaga necesidades regionales o necesidades locales. Eso lo tenemos que hacer nosotros y lo tenemos que subsidiar nosotros mismos. Entonces, es un llamado a las organizaciones locales, ya sea la de cada país o a las organizaciones latinoamericanas que se están estableciendo, de tener en cuenta que la producción científica es un esfuerzo comunitario, es un esfuerzo de todos, y que todos tenemos que apoyar la investigación en general por la región, no necesariamente la propia. Esa es una breve mención de investigación, y paso a hablar dos palabras de tratamiento de pacientes. Acá tomo, por ejemplo, un trabajo del grupo del Hospital Italiano de Buenos Aires, presentado en el Congreso Argentino de Neurología del año pasado. En este trabajo, los investigadores entrevistaron a 109 pacientes de la Asociación Argentina de Cefalea y Migraña, y les indagaron acerca del nivel de satisfacción que estos pacientes tenían con el tratamiento que han recibido. Las categorías las ven por debajo en la tabla. Son los pacientes que son tratados por especialistas en cefalea, por neurólogos en general, por otro tipo de médicos o aquellos que no tienen seguimiento médico. Y las categorías de satisfacción están en un código a la derecha de la diapositiva. Los colores de verde más oscuro representan un mayor grado de satisfacción, y el verde más claro, niveles menores de satisfacción. No voy a hablar mucho de los pacientes que no están en seguimiento médico porque estaban
no estaban representados en un número similar, balanceado con respecto a las otras categorías. Pero dentro de los grupos que estaban recibiendo tratamiento médico, una buena noticia es que el tratamiento por neurólogos o por especialistas en cefalea brindó niveles de satisfacción significativamente superiores a los que son tratados solamente por médicos de otras especialidades. Lo que llama la atención es que no hay diferencias significativas en los niveles de satisfacción. Hay una diferencia numérica, pero que no alcanzan niveles de significancia estadística entre los especialistas en cefalea y los neurólogos generales. Y si bien, de vuelta, esto es solamente para abrir un debate, y espero que así sea, yo doy mi impresión, y es que nos falta en la región el abordaje del tratamiento integrado del dolor de cabeza. Esto es algo que se usa en otras regiones del mundo y que se basa en pasar del abordaje quizá más convencional, con el neurólogo o el médico como un protagonista por encima del paciente. Algunos han avanzado al tratamiento multidisciplinario, en el cual no solo el neurólogo, sino que el neurólogo coordina un equipo de especialistas alrededor del paciente para llegar finalmente a lo que creo que debería de ser nuestra meta, o lo que ha demostrado brindar beneficios adicionales, que es el tratamiento integrado, en el cual el paciente no es tratado por un neurólogo, sino por un equipo de especialistas en cefalea que incluye regularmente nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, en algunos casos neurocirujanos, psiquiatras, distintas especialidades que puedan hacer parte, y que el paciente no es un receptor que no forma parte, sino que está horizontalmente participando de su tratamiento como pieza clave. Esto es de suma utilidad, sobre todo en los casos más difíciles, más refractarios. Es difícil implementar en la situación actual del continente. Yo, cuando volví a Argentina, traté de defender este modelo, y trato todos los días de defender este modelo, porque estoy convencido y porque tuve la posibilidad de ver los beneficios que aporta, pero no es algo que uno pueda ver en el corto plazo, porque hay que formar y trabajar en conjunto con especialistas que quizá no necesariamente comparten el mismo interés o tienen la misma formación en cefalea. Pero a mediano plazo, no solo no lo tomen por la experiencia mía, sino por la bibliografía que hay disponible, este modelo integrado de tratamiento brinda beneficios significativos con respecto a los modelos previos, los más tradicionales quizá en la región. Pueden usar, para los que no tengan la posibilidad en este momento con la pandemia de visitar algún Headache Center establecido, donde ese es el modelo que se usa, pueden consultar la bibliografía. Helmut Goebel ha trabajado muchísimo en esto. El Danish Headache Center es el centro de cefalea más grande del mundo, probablemente, y tienen un modelo que en internet revela todas las guías y todo, que si bien no necesariamente va a ser traspolable, es adaptable y está disponible, no es ningún secreto guardado bajo llave. Y creo que en la región, con ciertas adaptaciones, es implementable. Hay trabajos que muestran por lo menos que desde un punto de vista económico es sustentable en países en vías de desarrollo. Y una breve mención de un problema quizá para algunos, no necesariamente para todos, un problema que observamos en la región fue que, encuestando al equipo de salud dedicado al dolor de cabeza de América Latina, observamos que solamente 18 de cada 100 horas hombre de los especialistas en la región están dedicadas a atender a los pacientes de los estratos sociales menos favorecidos. En regiones como América Latina, donde hay una enorme desigualdad social, corremos el riesgo de generar un tipo de tratamiento de dolor de cabeza para algunos y otro tipo para otros. Creo que toda la formación y las oportunidades en dolor de cabeza tienen que verse reflejadas en los más necesitados, y que el compromiso social debe ser valorado por las sociedades locales e internacionales. En este sentido, menciono las oportunidades. Junto con el doctor Pérez hemos trabajado en el board para que las acciones que demuestren compromiso social pesen en el currículum al momento de participar por una beca o un subsidio de la IHS, porque es probable que los miembros de países más desarrollados tengan un currículum más abultado en términos de producción científica u otras cosas, porque tienen otras facilidades. Y
nosotros, para ser competitivos, si las acciones sociales tuvieran un peso, quizá nos pondrían en alguna situación quizá un poco más favorable al momento de competir por subsidios o becas. Y bueno, el tema de los headache centers que ya mencioné, con las posibilidades de medir localmente si eso es viable y si los beneficios a largo plazo son los que se observan en otras regiones geográficas. Así que solamente quería mencionar esto para abrir el debate que sigue. Agradezco muchísimo por su atención y doy pie al resto de los disertantes. Muchas gracias, Marco. Un poco de lo que dividiste ahora, yo voy a hablar en el término de las oportunidades que tenemos junto a la IHS ahora. Y entonces, me digan si ya es compartida mi tela. ¿Pueden ver? ¿Me escuchan? Sí, se ve e se escucha bárbaro, Márcio. Sim, Bueno, graças. Volto então ao português e, mais uma vez, agradeço aos colegas todos que participam, se unem aqui nessa discussão que, enfim, é tão importante para a nossa região. A mim coube falar um pouco sobre de que maneira a gente tem oportunidades de utilizar esse suporte da IHS ou como a IHS pode apoiar o desenvolvimento dos profissionais que trabalham com cefaleia na América Latina. E o primeiro aspecto que eu quero colocar aqui é que, além dos neurologistas que tradicionalmente trabalham com cefaleia na nossa região, a IHS também é aberta a cientistas de outras áreas, e eu sei que a gente tem aqui no nosso meio, nessa conversa, pessoas que são dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras. O Marco mencionou esse cuidado integrado que pode abranger diversas outras áreas, e eu também concordo que é bastante importante para a gente conseguir oferecer, idealmente, o melhor suporte a esses pacientes. Acho também que muitas pessoas, a gente tem na América Latina, reconhecidamente, um desenvolvimento das áreas da neurologia bastante importante, bastante avançado, quando a gente fala, por exemplo, de cognição, da epilepsia, distúrbios do movimento, neuroimunologia. Existem diversos centros na América Latina que já conseguiram avançar bastante, estão pareados com centros internacionais. E eu acredito que a cefaleia, a gente certamente tem expressões de profissionais que são grandes pesquisadores na América Latina, de profissionais que são excelentes na sua condução dos pacientes, ou seja, tem uma expertise muito grande, mas juntos nós certamente podemos desenvolver mais como centros, e a cooperação na América Latina me parece fundamental para que a gente consiga evoluir como alguns outros centros de referência que a gente tem hoje ao redor do mundo. E eu acho que a oportunidade que se coloca com as diversas ações que foram colocadas aí já, entre elas a vinda do Congresso para a América Latina e outras que eu quero agora dividir com vocês, elas são oportunidades chaves para a gente aproveitar esse momento. Então, começo contando da minha relação com a IHS. Eu que comecei a frequentar o ambulatório de cefaleia no Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo, da doutora Ida Fortini, e me interessar cada vez mais pela área. Tive a oportunidade do meu primeiro IHC em 2019, quando eu participei de um dos eventos que me parecem uma grande oportunidade para pessoas que estão em início de carreira, que é o iHead, um modelo de evento em que você reúne profissionais de dezenas de países, de todos os continentes, para uma série de discussões que vão bastante na prática do dia a dia, que contam com a opinião de alguns profissionais que lideram as pesquisas que a gente consome na leitura do dia a dia, e, enfim, conta com debates, conta com a oportunidade também de desenvolver amizades e cooperações entre colegas, e é muito importante isso do ponto de vista internacional, mas eu acredito que tem esse aspecto local ou regional que a gente também precisa se apoiar.
Eu tive a felicidade de conhecer alguns colegas, como o Marco Lizic, que a gente está hoje aqui trabalhando junto, mas não só, outros que não estão aqui hoje e que a gente já desenvolveu aí algum trabalho em conjunto. Então, vejo que essa oportunidade através da IHS é um primeiro passo. E, finalmente, é muito importante, se isso não pesa o suficiente, que a gente fortaleça o time da América Latina no futebol, porque da última vez a gente teve a infelicidade de realmente não demonstrar a nossa expertise nessa área na IHS. Espero que no próximo congresso isso já seja superado. Outras maneiras que são extremamente importantes e portas abertas para a nossa participação. Eu estou aqui mostrando para vocês o site da IHS e quero ressaltar alguns aspectos interessantes. Percebam, aqui eu vou trazer primeiro um grupo do qual eu vou falar, desses grupos de interesse especial, Special Interest Groups, que é o Juniors Group. Eu acho que existe uma grande porta aberta para todos os... vou mostrar para vocês o que significa Juniors Group nessa definição um pouco melhor ali para frente, mas é uma grande oportunidade para a América Latina, sem dúvida nenhuma. Percebam que temos também o Comitê Linguístico em espanhol e em português, e como a Eliana Melhado comentou ali no chat, no Perguntas e Respostas, aproveita esse momento para convidar a todos a enviar suas perguntas pelo Q&A, o QIA, Perguntas e Respostas, para a gente poder endereçar as questões que vocês eventualmente tiverem aí ao final dessas falas, mas o grupo de mulheres líderes na saúde, eu acho que é muito importante ressaltar que, além dessa diversidade de países fazendo parte da IHS, existe uma preocupação em aumentar também a representatividade feminina na sociedade. E, por fim, eu acho que tudo isso se traduz, de fato, quando a gente observa que o próprio site da IHS está traduzido em espanhol e ele pode ser navegado inteiramente em espanhol, e quando você acessa as atividades educacionais, por exemplo, você vai assistir com subtítulos em espanhol. Ainda não temos em português, mas eu acho que isso já é um grande avanço. E aí eu entro numa particularidade que me parece uma das mais importantes quando a gente pensa em que benefício que eu vou ter ao me associar à International Headache Society. Toda essa mudança que a gente está vendo da sociedade, em parte natural com a evolução da tecnologia, em parte precipitada por tudo que a Covid gerou em relação aos distanciamentos necessários, mas também a abertura da real oportunidade de desenvolver contato de maneira digital, a IHS realmente tem respondido a isso de uma maneira que me parece muito interessante, com esse Learning Center. E aqui eu não teria como não mencionar o trabalho muito de grande esforço que o Henrik Schütz vem desenvolvendo como pessoa que está à frente do comitê educacional. E vocês, ao acessarem essa parte no site, vocês vão ter ali a oportunidade de acessar, por exemplo, o Core Curriculum. Não precisa ser associado para ter associado a IHS, para ter acesso ao Core Curriculum, mas ele é bastante interessante para todos os profissionais que têm alguma atividade educacional, seja com neurologistas, seja com médicos gerais, enfim, porque ali você vai ter uma oportunidade de uma avaliação do que seria o currículo básico com bibliografia completa. Então, acho que esse é um ponto bastante de interesse, mas outro que eu acho bastante prático e muito acessível é a parte do Learning Center de mídias digitais. Então, a gente está falando aqui de aulas expositivas, de webinars, de podcasts que são feitos sobre publicações, sobre temas de revisão e com vários dos especialistas e dos pesquisadores que estão escrevendo muitos dos estudos que a gente vem lendo e aprendendo ultimamente. Então, alguns mais jovens, outros já mais seniors, a gente vai encontrar uma riqueza muito grande de material com a assinatura de profissionais que têm uma história já dentro da publicação científica em cefaleia. Além disso, as pessoas que são sócias da Sociedade Internacional têm acesso livre à Cefalalgia e enfim, também a Cefalalgia Reports e a The Neuroscientist, o que me parece também uma boa
vantagem. E, finalmente, a questão que, como o Dr. Bordini colocou, foi comum a oportunidade para o Mário, para o Marcelo Bigal, para a Jéssica nesse momento, que é a oportunidade de um desenvolvimento da expertise em cefaleia em algum centro que ofereça já esse tipo de treinamento com uma bolsa de estudos que possa realmente facilitar, e a gente sabe como na América Latina isso vai ser importante para os nossos jovens envolvidos com a cefaleia ou saindo da neurologia e buscando alguma área de interesse. Então, dentro desse contexto, existem diversas oportunidades diferentes. Então, a gente vai ter desde bolsas de estudo para ciência básica ou para pesquisa, em que o candidato pode passar um ano de estudo com bolsa em algum país de escolha. A gente tem o Junior Grant, que é uma bolsa de estudo para pessoas que configuram como júniors, que eu vou falar um pouquinho à frente. Isso daqui que eu acho bastante interessante, demonstra de fato que não é retórica da IHS essa abordagem multiprofissional, e mais do que isso até integrada, que são bolsas também para pesquisadores que não são médicos, que são de outras áreas da saúde e têm interesse nas cefaleias. Existe esse prêmio para a melhor apresentação de um trabalho científico, pessoas em início de carreira, no IHC. Existe grant de viagem para a participação no IHC, relacionado muitas vezes a esses programas como é o do iHead. E, finalmente, o programa de trainee, que é o que motivou a presença da Jéssica conosco aqui nesse webinar. Ela foi a ganhadora do programa de trainee na Colômbia. Ela vai contar um pouquinho para a gente da sua experiência para que ela conseguisse ganhar essa bolsa, e atualmente está aqui em São Paulo fazendo o seu estágio, enfim, e vai já contar um pouco para a gente. Quero ressaltar o seguinte: falar de tudo isso, falar sobre todas as oportunidades da IHS, é claro que me parece bastante óbvio que é interessante, mas os custos para essa associação, é claro que eles pesam. E na América Latina, considerando a questão de moeda, isso pode pesar bastante. Isso é uma das razões de distanciamento, a gente sabe disso, de muitos profissionais dessas oportunidades. Mas eu ressalto que para profissionais de todas as idades, a gente tem na IHS a oportunidade, quando você entra no site, nessa zona de membros, de se associar gratuitamente para países que são marcados aí como esses países da Research for Life. Então, vários países da América Latina têm acesso à IHS gratuitamente, independente da idade ou tempo de formação. A gente tem para os países que não fazem parte e que estão na América Latina, é o caso do Brasil, é o caso da Argentina, Uruguai, Chile, enfim, outros países que estão, México também. Para esses países que não existe essa oportunidade de afiliação gratuita para todos os membros, enfim, existe uma bolsa para o que a gente chama de Juniors Group. E essa bolsa do Juniors Group, muita gente acaba nem considerando por achar que está distante dessa oportunidade. Mas, na verdade, o Juniors Group abarca todas as pessoas durante a sua graduação, durante a residência, durante a pós-graduação, ou, se forem médicos, até 3 anos após qualquer uma dessas formações, após a última formação, e se for profissional de outra área da saúde, até 6 anos da sua última formação. Então, percebam que o critério é, na verdade, bastante abrangente para essa associação ao Junior Group, e não há dificuldade para associação. Lá no site vocês podem encontrar esse formulário que é solicitado o preenchimento, falando dados básicos. Além disso, quem está em formação necessita colocar a referência de algum profissional que faz parte da sua formação, com sua assinatura, e enviar isso para Carol Taylor, que é a responsável por receber todas essas solicitações, processar e encaminhar a verificação do status, enfim, e a associação dessas pessoas. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu acredito que, mais uma vez, eu faço coro com o que o Marco Lizic
colocou. Para mim é uma grande honra, um prazer fazer um evento da IHS junto com os colegas aqui, algo institucional, e poder endereçar aos colegas aqui todos em português e em espanhol, e acho que é sim uma oportunidade que a gente tem hoje de aumentar a proximidade, por mais que o contexto tente se esforçar ao contrário, eu acredito que a gente tem essa oportunidade em nossas mãos hoje. Eu deixo aqui meu e-mail se alguém tiver dúvida ou dificuldade em relação a esse cadastro aí no Juniors Group ou, enfim, na IHS de uma maneira geral, será para mim um prazer ajudar em relação a isso. E aí, por fim, eu quero convidar agora a Jéssica, que é a nossa ganhadora da última edição da Bolsa de Estudos da IHS, para estar aqui entre nós, para contar um pouquinho como foi a sua experiência e como está sendo o estágio. E aí, a seguir, a gente vai abrir para a pergunta de todos. Quem tiver qualquer intervenção, por favor, mande lá no grupo de perguntas e respostas. Por favor, Jéssica, por favor. Gracias, Marcio, muchas gracias. Bueno, buenas noches para todas e para todos. Boa noite para toda a gente do Brasil. Eu acho que eu vou falar devagar em espanhol, mas vocês vão compreender tudo. Vocês entendem muito bem no espanhol. Entonces, pues me voy a pasar al español y pues nada, presentarme primero que todo. Mi nombre es Jessica Rojas Villegas. Soy de Colombia, soy neuróloga clínica. En este momento me encuentro desarrollando el programa de entrenamiento en cefalea bajo la tutoría del doctor Mario Pérez, acá en Sao Paulo, luego de recibir la beca de la Sociedad Internacional de Cefalea. En primer lugar, me parece muy importante presentar y me permitiré representar a otras 3 personas de Latinoamérica que ganaron un premio y una beca entre el año pasado y y me parece muy importante nombrarlos, que son Alejandro Labastida Ramírez, neurólogo y con formación doctoral de México. Él ganó una beca en el programa de investigación clínica, el Headache Research Fellowship, y está en este momento en Londres con el doctor Jan Hoffman desarrollando un año de investigación postdoctoral en un proyecto muy interesante que es la interferencia entre hormonas sexuales y la señalización de amilina en el sistema trigeminovascular. La segunda persona que voy a nombrar se llama Reitmar López, que es un neurólogo también de Colombia, quien aplicó a la maestría en dolor de cabeza en Copenhague, y luego de ganar la posición en la maestría, buscó financiación y también ganó una beca con la Sociedad Internacional de Cefalea para los gastos de matrícula. También Renato Arruda, que es de acá de Brasil, de Ribeirão Preto, quien también ganó una beca para realizar una estancia, un scholarship en Londres con la doctora Anne Andrew. Comencé por presentar a estas 3 personas porque con certeza ellos 3, y ya hablé con los 3, comparten el entusiasmo por el campo de la cefalea. Y tal vez como muchos de los que están allá, y espero que haya mucha gente que apenas está buscando qué hacer, probablemente se hicieron la pregunta que yo me hice cuando comencé en este camino, y es, ¿quién me va a enseñar dolor de cabeza? Ese hecho lo resalto mucho porque todos sabemos que en nuestros países no tenemos muchos expertos en el campo de dolor de cabeza. Y desafortunadamente eso hace que la replicación del conocimiento en grupos que pueden ser desde pequeños como las residencias, los médicos de atención primaria y especialistas de otras áreas no se pueda dar. Ese es mi caso. Entonces, en mi especialización, las horas dedicadas al estudio del dolor de cabeza fueron muy mínimas respecto a lo que yo me encontré como neuróloga clínica cuando empecé a trabajar. Y me encontré que era de lo que menos sabía y que necesitaba buscar información. Así fue que llegué al website de la Sociedad Internacional de Cefalea y acudí a todas estas herramientas que ya nos comentó Marcio, de aprendizaje, porque no encontraba muchas fuentes. Y después de hacer eso, pues
hice todo el proceso para volverme miembro junior de la sociedad y posteriormente apliqué al proceso que me llevó pues a estar acá. Actualmente yo llevo casi ya 3 meses en Sao Paulo. Ha sido una experiencia muy enriquecedora en muchos aspectos. Lo primero es que me encuentro en un lugar que tiene una población muy similar a la que yo conozco en Colombia en mis 2 años de trabajo como neuróloga, tanto desde el punto de vista social, cultural, como también de recursos. Y he tenido la oportunidad de asistir a los 2 escenarios de atención preponderantes hasta ahora en nuestro medio, que es la consulta privada y la consulta pública. Digamos que son como los 2 ambientes en los que he podido estar. Les voy a contar un poco como lo que estoy haciendo para que se animen otras personas. En este momento yo asisto a consulta con el doctor Mario y con la doctora Thaisa Lima, quien está también desarrollando su programa de fellow en el Hospital Israelita Albert Einstein, también bajo la tutoría del doctor Mario. Y Mario me ha permitido involucrarme en grupos de investigación y es una persona muy abierta a la discusión en espacios académicos con alto nivel científico y no solo con personas de acá, sino con personas de todo el mundo. Estando en esos espacios, yo he comprendido que muchos asuntos en la cefalea están pendientes y que una de las labores que tenemos y que las personas que estamos interesadas en este camino sí es mejorar nuestras habilidades en investigación para mejorar nuestro entendimiento colectivo del problema. Creo que muchas personas acá tienen observaciones clínicas que han hecho a lo largo de su carrera como neurólogos y que aún no se ha transformado en una comunicación ni en una investigación que le pueda aportar a otras personas que tienen esas preguntas. Lo digo puntualmente por mi caso, porque veía que lo que se hacía no era lo que yo leía en los artículos. Entonces, también asisto a procedimientos tanto en consulta como en el ámbito hospitalario y en conjunto con anestesiología para cefaleas refractarias en el Hospital Albert Einstein. Uno de los objetivos que yo tenía era entender cómo un experto maneja este tipo de cefaleas refractarias y cómo realizar un adecuado acompañamiento a lo largo de la vida del paciente, porque en ese tipo de pacientes yo no alcanzaba a observar, bueno, ¿qué más puedo hacer? Y este ha sido uno de los grandes aprendizajes con Mario. También he tenido la oportunidad de asistir a espacios académicos con otras especialidades involucradas en el tratamiento, como son el grupo de psiquiatría de la Universidad de Sao Paulo, en el ambulatorio de ansiedad de pacientes que tienen trastorno de ansiedad y cefalea, también con el grupo de terapia integrativa del Hospital Albert Einstein, que he tenido la oportunidad de compartir con ellos y me ha parecido un abordaje muy interesante, y sesiones de técnicas de psicología en dolor. Gracias a la mentoría de Mario, por supuesto, y al concepto de redes que mencionó Marcio en su presentación y que pienso tan necesario en nuestros países, ese trabajo conjunto. Estoy asistiendo a las actividades del fellow de cefalea con el grupo de cefaleas del Hospital de las Clínicas de la Universidad de Sao Paulo, que está en cabeza de la doctora Ida Fortini, y con el doctor Marcio Natán, que nos acompaña hoy, el doctor Gabriel Cubota, un neurólogo especialista en dolor, y el doctor Cayo Grava. Este grupo de personas lleva a cabo actividades educativas a muchas personas, no solamente personas del área de la neurología, sino de otras áreas, y eso me ha parecido también algo que enriquece mucho. Y la consulta es más de tipo ambulatorio. Ya terminando, yo quiero invitar a todas las personas que me están oyendo, que desean tener formación en dolor de cabeza, que no han tenido la oportunidad de acercarse a los pocos expertos que tenemos en nuestros países, a que exploren oportunidades de estudio como las que brinda la Sociedad Internacional. Así que como nosotros 4 pudimos, porque vuelvo y repito, no hablo en nombre mío solamente, sino que somos 4 latinoamericanos que este año estamos trabajando en cefalea y gracias a estas becas, probablemente alguno de ustedes que está allá pueda obtener también una beca.
Y una de las ventajas, y que espero que esto llegue pues a la sociedad internacional, es que está muy abierto el perfil para todos los perfiles que tenemos, porque hay personas que tienen una formación muy específica en investigación, hay otras que estamos apenas, queremos aprender, pero no tenemos formación doctoral, y esa divergencia está abordada en los programas, porque cada programa tiene un perfil, entonces me parece algo que hay que resaltar. Y para finalizar, pues es una gran oportunidad para agradecerle públicamente a la Sociedad Internacional de Cefalea por su empeño en mejorar el acceso que tenemos los latinoamericanos, pero también personas de otras regiones del mundo en este campo de la cefalea en la neurología, y agradecerle especialmente también al doctor Mario por haber aceptado ser mi mentor sin conocerme, porque me preguntaron que si lo conocía. No lo conocía. Eso fue una cita ciegas en la que yo le pedí ser mi mentor. Entonces, gracias por aceptarme, y también porque ha sido un momento muy difícil. Todos sabemos que estamos en la pandemia, entonces ha sido un reto en muchos sentidos. Y creo que me ha enriquecido mucho de compartir tiempo con él y también con todas las personas que he tenido la oportunidad de conocer, que tal vez aquí no puedo nombrarlas a todas. Y como él me dice, desaprender algunos conceptos que yo traía. Entonces, no, muchas gracias a todos, gracias por escucharme. Thank you, Henrik, for inviting me, for your attention, and for giving me. Y obrigada pela convite, ¿no? Well, muchas gracias, Jessica, por el depoimento y la experiencia que has dividido con nosotros. Yo empiezo entonces abriendo para algún comentario de los panelistas, de los presentadores acá, si tienen algún comentario inicial. Si no, movemos para las preguntas que están en el Q&A chat. Una pregunta para Bordini, si me entendió. Bordini, tá mutado. Marcio, todo en la América Latina se pasa como en el fútbol, como en Argentina en el tango, en el fútbol. Yo creo que la clínica neurológica Batatais está cerca de acertar un contrato con uno de los recipientes de la beca, doctor Renato Arruda. Quizás venga a trabajar en Batatais. Fantástico. Gol de Renato Batatais. está por ahí, abrazos. Tá por aqui, tá por aqui. Parabéns, Renato, pela bolsa. Marco, querem fazer algum comentário? Ou posso começar a perguntar? Segue para as perguntas, por mim. Então tá bom. Eu acho que algumas perguntas já foram respondidas ali no chat. Vou pegar a pergunta da Verena Viuniski, nossa colega, que já tive o prazer de conhecer também. Pergunta se ser associada à SBCE já nos vincula automaticamente à IHS, ou a ideia é filiar-se à parte. Mário, você quer comentar um pouco sobre isso? Sim, nós decidimos, né, e temos aí o prazer de conceder 100 inscrições para a sociedade brasileira para se vincular à IHS. Essa lista está sendo finalizada e em breve a gente vai comunicar, mas são critérios também para valorizar as pessoas que fizeram coisas pela sociedade, né? E também para aqueles que são associados e que estão em dia com a sociedade brasileira. Então, em breve a gente vai comunicar essa lista e mandar, e claro, as pessoas que estiverem fora dessa lista, né, infelizmente algum corte a gente tem que fazer, e também existe uma limitação. A gente vai pagar um valor até que é a mais do que o
própria pessoa paga, né? Então, isso acaba sendo também um investimento, né? E uma idealização de internacionalização da sociedade brasileira, né? Esse é também um dos fatores para a gente mostrar o nosso papel, né? Então, existem os critérios que a gente vai também comunicar e, então, se a pessoa ficou de fora, a gente também sugere que, se ela for membro júnior, que ela possa ter de graça, né? Também, outros países da América Latina que são considerados da lista que não precisam pagar, aí não precisa ser júnior, pode ser qualquer idade. E também eu acho que, como o Dr. Manuel comentou, de El Salvador, e eu até já o respondi, é muito importante que os países, mesmo que tenham poucas pessoas, que formem grupos, que formem associações, né? Isso o Bordini pode confirmar, né? Sempre uma associação nasce com poucos. A sociedade brasileira foram poucas pessoas no começo. E depois ela foi, com o tempo, também crescendo e hoje é uma associação grande, né? Exemplo disso, Mário, é a República Dominicana, que são sempre muito atuantes, né? São pequenos e muito atuantes, fazem... É um exemplo, Peru também, com o Ernesto e com a Maria Helena, a Bolívia também, quer dizer, alguns países pequenos têm bastante gente. Isso eu insisto com a EHS, fazer esse trabalho também de baixo para cima com esse pessoal, com essa peregrinação. Continua, Mário. Obrigado, Bordini. É isso mesmo. A gente, então, também quer fazer essa interlocução, né, e ajudar a formar essas sociedades. A gente tem a papelada que é necessária, não é muito difícil, a gente pode ajudar com isso, precisa de muito pouco e precisa de vontade de poucos também, e que vão, claro, carregar esse trabalho, mas que claramente, né, vão ver no seu país florescer esse tipo e vão ter a recompensa, né, em última análise, os pacientes que precisam vão ter melhores cuidados. Então, é para isso que a gente está fazendo isso, dedicando a esse trabalho. E eu acho que até na mesma direção, pergunto o que Lucas Bonamico perguntou, pido a Marco para comentar, decir que comuniquemos que centros en Latam tienen facilidades en cefalea. Gracias, Marcio. Y aprovecho para saludar al doctor Bonamico, un referente de la cefalea acá en Argentina y que ha allanado el camino para muchos de nosotros que estamos acá después de muchos años de trabajo. Aplausos. Que hacer una red de centros en cefalea me parece fundamental en la región, porque las oportunidades de unos quizá no son las de otros, y los centros tienen quizá distintas dedicaciones. Nosotros en América Latina, la mayoría de los países, vemos muchos pacientes por día, por jornada laboral, en comparación a lo que ocurre quizá en otras regiones. Entonces, la cuestión de observación clínica es fácil para nosotros. Hacer una base de datos y trabajar después en colaboración entre distintas localidades o entre distintos países sería sumamente beneficioso. Piensen, por ejemplo, la cefalea en racimos. Existen muy pocos o casi ningún trabajo de cefalea de Horton, Cluster Headache o cefalea en racimos por debajo del ecuador. Y no sabemos si las fluctuaciones circanuales o por el día, ¿cómo se dice? Se repiten o replican con lo que pasa en el hemisferio norte. Entonces, hacer una base de datos seria que incluya los centros de cefalea de cada país y la dedicación que tienen o el área que vienen desarrollando. Por ejemplo, Marcio, yo sé que tú eres un experto en lo que respecta a presión de líquido cefalorraquídeo. Bueno, ni hablar de la larga historia del doctor Mario Pérez en muchas áreas, desde el rol de la melatonina, hablar de la parte psicológica, de las comorbilidades psicológicas psiquiatras en cefalea, por mencionar algunas. Y cada centro así
tiene sus áreas de especialidad. Entonces, hacer una base de datos de los actores y las herramientas que tienen disponibles me parece algo fundamental para hacer en el corto plazo, para favorecer el networking que comentaste. Perfeito, Marco. Continuo agora, acho que a última pergunta que a gente tem, mas se quiserem ainda mandar alguma outra, temos um pouco de tempo. E eu vou agradecer ao professor Speciali pela pergunta que mandou e vou aproveitar e convidar o Dr. Carlos Bordin para responder, trazendo sua opinião, se tiver por aí ainda. Que o professor Speciali pergunta quais as áreas médicas devem fazer parte da formação do cefaliatra além da neurologia. Por exemplo, psiquiatria, sono, dor corporal, dor orofacial, fisioterapia, enfim, se seria importante montar um currículo da IHS mínimo para a formação do cefaliatra também, não só do neurologista em geral. Não sei se Bordini está por aí, se não, talvez Mário queira comentar aí alguma coisa a respeito. Sim, existe um currículo da IHS e existe um plano de desenvolvimento, né? Henrik, we're talking about core curriculum. Yes. I think it's nice for you to mention what are the plans for developing and improving the core curriculum. Could you tell us about it? If I may add to the question, Mario, they also, Professor Speciali asked specifically if there is a core curriculum for those who are willing to work specific with headache, whereas others are for general neurologists, if there is this type of division or specificity of the curriculum. I believe the core curriculum is aimed at healthcare professionals who would like to know what is the amount of knowledge that is needed when treating a headache patient and when becoming involved in treatment of headache patients. So I know that there's lots of information in the core curriculum, but I think it's shown to it's made to show the different levels of knowledge that are needed when treating headache patients, both epidemiology but also pathophysiology and treatment. And I think it's also a curriculum that should be evolving. So when new knowledge appears, then it should be added to the core curriculum. So we are also thinking about updating the literature list for it. The core curriculum was developed many years ago, but we really need to revise it continuously. So I hope that, Marcio, answered the question. Yeah. Yeah, sure. Marco. If I could make a brief comment there. The system for these integrated headache centers works more or less like an onion, in which you have a center and then surrounding circles, which become less and less necessary on a daily basis. For example, in our team, we have Tatiana, who I know is watching this presentation, this webinar. She's the psychologist in our team, and she's fundamental because she knows more of the psychology of headache than I do. And I know more of the neurological aspect of headache than she does, I hope. But we complement each other. And the literature that comes out regularly, we try to get a grasp everyone, but try to focus and go deeper based on our perspective. I mean, this is not in the way I showed it in the slide. This is a more horizontal treatment, an horizontal perspective in which everyone is a headache specialist from their own specialty, which is not necessarily medical. Fantastic. Thank you, Marco. Eu acho que eu vou fazer, I'll address one last question. Hi, Henrik.
Then, essa eu vou fazer para o Mário, porque eu acho que ele tem, conhecendo o trabalho dele, um trabalho na direção, de fato, de estimular e de apoiar a realização de trabalhos científicos e publicação na América Latina. Então, Mário, Maria Teresa Goicoechea pergunta: los pacientes están, las ideas también. ¿Cómo podemos facilitar más publicaciones de la región? Tá mutado, Mário. Hola, Tere, ¿cómo estás? Gracias por la pregunta. Bueno, en portugués, que mi español es terrível. Eu acho que a gente precisa ter um esforço específico para isso. Aqui no Brasil, eu acho que pronto podemos fazer na América Latina também, em espanhol, Marco e Jéssica. O curso de escrita científica. Nós já fizemos como um curso de pós-graduação lá na USP, no IPQ, e nós temos essa iniciativa já pronta e aprovada pela Sociedade Brasileira. Nós não temos a formação ideal, existem uma série de barreiras. Nós não nascemos falando inglês, nem português, né? Aprendemos depois, mas não falamos inglês no nosso dia a dia, não temos a cobrança ou o estímulo, enfim, muitas coisas são contra, mas nós temos vontade, capacidade, como a Jéssica falou, muitas coisas, muitas observações, ideias, teorias precisam ser comunicadas, e a barreira da linguagem e da técnica de comunicar cientificamente é algo a ser treinado. Então, a gente precisa de um movimento desse para que a nossa produção melhore e que a gente tenha melhores e melhores publicações e que também tenhamos interações com outros europeus, americanos, né, para que a gente possa cada vez mais ampliar a nossa participação e contribuir para o avanço da área das cefaleias. Então, a gente está iniciando isso no Brasil. Eu acho que devemos também fazer em espanhol, Marco, uma oficina de escrita científica, e Teresa, claro, né, participando também, todos os amigos de Argentina e outros que se interessam. Eu acho que é fundamental que façamos algo nesse sentido. Estou à disposição também para contribuir, algo que a gente possa. Carlos, ¿quieres hablar? Por supuesto. Sí, Mario, otra cosa. Hace 20 años era mucho más difícil aún. Mira, por ejemplo, hoy en Headache, en general, los árbitros, los referees para los artículos de América Latina son de América Latina. Eso es más fácil. Había, en verdad, my dear Henry Schitz, it was very difficult for us to publish during last century. Today is by far easier than that was. And I agree with Mario that we should improve our skills. But anyway, many barriers have been removed as far as IHS is concerned, and also American Headache Society. Today, Maria Teresa, my dear friend, is a bit easier, but we have yet, myself, all of us here included, must improve our skills. Thank you, Mario. Thank you, Carlos. Henrik, just a quick note. I remember when I was a medical student, Dr. Wilson Sanvito, my mentor at that time, and still very, friend now and wonderful professor. We're talking about 1993,
and we were starting a project for studying the headache epidemiology in medical students. Now, I had to go to Dr. Rafael's office to get the papers, the references. So the only one that had the whole cephalalgia issues and papers was this only one guy. So imagine right now you just press a button and you had the paper. In 1993, I don't know, Bordini may have the same experience. So now we need the input from more experienced centers like the Danish, like yourself, Henrik, and the Americans, Europeans, and all others that may have interest in joining a group of young people and others that are interested in developing better skills, writing, scientific writing skills. Yes, I totally agree, and I think that is what IHS should also be about, to do some collaboration across countries and across regions. That could, I think that is so important to do. And recently Marco just published a very excellent paper in cephalalgia, and I have just recently read your paper that you published in Journal of Headache and Pain about treatment of the patient's journey to a tertiary headache center that was in Brazil. But I actually learned quite a lot from that paper, and we're doing a similar study now at the Danish Headache Center, where we're inspired by how you have gathered data from your headache center in Brazil. So we can learn a lot from each other, and I think we need to collaborate on some projects. That would be important. Thank you, Henrik. And I particularly learned so much when I visited you guys, and I'm ashamed that maybe what time is it? It's 2 o'clock in the morning for you. I'm sad that you were wide awake by this time, so we may finish this very nice conversation. I wish we could stay longer, but yes, I enjoyed this very much, and this webinar will also it's going to be recorded, and I will work on making subtitles in English so that others can be inspired by this type of regional webinar and see how it can be done. So I'd like to thank you so much all for making this a great webinar. I'd also like to thank Carlos Bordini for participating. It was excellent. Thank Henrik. Thanks everyone. Gracias a todos. Everyone, yes. Y obrigado a todos y todas por la participación. No habría sentido si no fuera todo casi 80 ou 90 especialistas que tiveram acá. Obrigado a todo mundo que participou. Eu acho que esse é um primeiro movimento da IHS com esse webinar regional, e fico muito contente de ser na América Latina e da participação de todos aí. Infelizmente, a gente não vai ter como endereçar todas as perguntas, mas a gente vai ter chance certamente no futuro de fazer isso. Obrigado, and thank you, Henrik, very much for promoting this by the Learning Center. Vamos marcar o próximo já. Muito obrigado, parabéns, Henrik, parabéns aos jovens aí. Vocês não imaginem o orgulho que eu fico, que os outros ficam, Ernesto, que está aí, Nelson e muitos outros. Lucas é um grande entusiasta. Então, todos nós na América Latina, Miguel Osorno em México, então estou falando dos mais añosos. Então, thank you very much for the opportunity. I am very, very glad to see these young people working in this way. Thank you. Have a nice night. Good night. Thank you. Night.